Olá, eu sou a Franciele, uma pequena mensageira do Senhor. Hoje eu quero falar sobre o medo. Uma coisa que muitos cristãos têm, né? Não só cristãos, as pessoas em si têm muito medo, né? Medo de dar errado, medo de tudo. Em Provérbios 10, 3 e 4 também, né? Diz assim: O Senhor não deixa o justo passar fome, mas frustra a ambição dos ímpios. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Isso aqui vai complementar com o assunto nosso de hoje, tá bom? Por isso que eu li. O que acontece? Você tá preocupada à toa, primeiramente, porque o Senhor não vai deixar você passar fome. Dependente da situação que você esteja passando, Ele está com você e não te abandona. Às vezes você está passando por um momento difícil, mas não lhe falta o alimento, o pão diário, né? Que é uma preocupação do pessoal também, das pessoas em si. Mas muita gente está preocupada com o futuro. Porque hoje em dia, o mundo de hoje está difícil, né? Tudo muito caro, tudo muito difícil, até mesmo para você quando você vai tentar abrir uma empresa, muita taxa, muito imposto. Para você virar uma influencer também, é muito imposto. Qualquer coisa que você faz na vida tem imposto. Tá difícil. Porém, não é um medo que você tem que carregar com você. Você deve carregar a palavra do Senhor, a promessa de Deus na sua vida, sabe? Eu vi muitas mulheres falando assim: a idade do sucesso é aos 30 anos. Não, eu não acho isso. A idade do sucesso é a idade que você tem maturidade para entender o que Deus quer na sua vida. Isso sim. Porque às vezes a mulher, ela chega aos 30 anos de idade e fica, meu Deus, eu não tenho nada ainda, eu não conquistei nada, é a idade do sucesso, é a idade que eu tenho que ter uma empresa, uma família, um marido. Às vezes a mulher chegou nos 30 anos e não achou a pessoa certa ainda e tá tudo bem, porque não é o momento ainda, Deus tá tratando ela de outra coisa ainda, entendeu? Cada um tem um propósito diferente na vida, mas a gente tem uma coisa igual: Jesus na nossa vida. Então a gente carrega a mesma verdade. Mas cada um carrega um propósito diferente, sabe? Então não queira achar que a idade do sucesso é aos 30 anos. Não. Até porque o sucesso hoje em dia tem uma família bem estruturada, não é dinheiro. O dinheiro você conquista, mas ele também acaba. Mas o que permanece são as pessoas do seu lado que realmente te amam. É um marido bom, provedor, seus filhos que você rega com amor e recolhe isso no futuro, porque quando você rega seu filho com amor, no futuro eles te cuidam com amor. Você vai carregar o seu fruto. As mulheres que estão lá, assim como eu estou, pensam, nossa, ninguém tá vendo eu dentro do lar. O que eu vou receber? Cadê minha recompensa? Porque não tem recompensa. Vou te falar uma coisa: a recompensa da mulher virtuosa é muito mais do que tesouro, do que dinheiro, do que fama, do que sucesso. É saber que o filho está seguindo a Jesus, porque o Senhor te deu esse filho confiando a você para instruir eles aos caminhos do Senhor. Então você vai ganhar muito mais do que a pessoa que ganha milhares e é rica, bilionária, trilionária, tem dinheiro demais. Mas você é muito mais, porque você está regando algo que é eterno. Quando o dinheiro, vamos dizer, quando a pessoa ela falece, fica tudo aí. Se bobear, a gente dá até briga por herança, né? Infelizmente. Mas quando a mulher recebe esse chamado lindo, que eu acho o chamado mais lindo é o servir sem receber nada em troca, mas no futuro você saber que seu filho está seguindo os caminhos do Senhor e além dos caminhos do Senhor está seguindo o caminho certo, você tem a consciência que todo aquele tempo, todos aqueles anos de dedicação foi os melhores anos da sua vida. E não foi uma perca de tempo, foi um investimento para a vida do seu filho. Porque se você não faz isso, outras pessoas vêm fazer no seu lugar e ensina valores totalmente contra o que você segue, né? O medo, ele te paralisa. Às vezes a pessoa ela quer abrir algo, uma empresa, mas ela tem medo, porque ela já pensa no fracasso. Gente, se a gente pensar no fracasso, a gente vai atrair o fracasso para nós. A gente não pode ficar pensando no pior o tempo todo.
A gente tem que pensar sempre bom, coisas boas. Cadê a fé que você tem? Pra que medo se você tem fé? Não precisa ter medo. O Senhor não vai te abandonar. É só um momento difícil. E o que eu falo sempre com vocês aqui? Pega os momentos difíceis como ensinamento do Senhor para sua vida. Se tá passando um momento difícil, é porque Ele quer te ensinar algo. Eu já falei nos outros vídeos. Se você está passando por um momento difícil, por que você está passando por esse momento difícil? Com certeza é alguma coisa que você fez, que você não prestou atenção. E agora você está aprendendo para você não errar de novo. Mas às vezes é questão de saúde. Tudo tem um propósito. Às vezes a pessoa ela quer muita saúde, mas não corre atrás para poder cuidar da saúde. Hoje em dia tem academia. Eu, pelo menos, Franciele, não adaptei com academia porque é um ambiente muito pesado pra mim. Não gostei. Não gostei. De verdade, gente. Nossa, eu acho legal as pessoas que vão, mas eu não gostei. Fiquei 4 meses na academia. Assim, nossa, é um dos piores ambientes que tem. Muita coisa acontece ali. E pra quem tem discernimento espiritual sabe. Então, eu não me adaptei na academia, tá? Tem muitos que são cada pito. Meu marido mesmo é tranquilo. Vai lá, faz o dele e vai. Mas eu me incomodo. Não sei porquê, é o Senhor mesmo. Eu não gosto, um ambiente muito pesado, eu tinha muita dor de cabeça. Gente, terrível. A gente vê cada coisa, misericórdia. Mas eu não me adaptei. O que eu posso fazer pra me adaptar melhor? Tem exercício em casa. Gente, o YouTube ele tá lotado de coisas boas pra você. É o que eu falei, usa a internet a seu favor. Eu falo nos outros vídeos, né? Não usa ela pra fazer algo ruim, mas usa pra edificar na tua vida. Ou você usa pra fazer igual eu aqui, ó, levar a palavra do Senhor. Ou você pega o YouTube pra edificar a sua casa. Ah, vou pegar uma receita aqui. É uma receita que vai reunir a família na mesa. Ou então, o exercício físico que você vai fazer pra cuidar. Porque às vezes tem mulheres que não conseguem ir pra academia. Porque tem crianças pequenas. No tempo da soneca do seu neném, vai lá, faz um exercício. Entendeu? Uma caminhada. Eu sempre levo a minha filha mais velha pra escola, inclusive eu levei ela, voltei. É uma caminhadinha já que eu faço. Não uso roupa de academia, mas já é uma caminhada. Tô andando, exercitando, né? É uma alimentação mais saudável. Porque às vezes você come tanta besteira que hoje vive algo na sua saúde que refletiu aquele tempo mais pra trás, que só comia besteira, 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 besteira. Então a gente tem que pensar, o que eu fiz de errado pra estar vivendo isso agora? Eu vou aprender pra não cometer esse erro de novo. Agora, quando você tem a visão lá do seu futuro, o que eu vou fazer no meu futuro? Eu também não sei do meu futuro. Você não sabe, ninguém sabe, gente. Vamos viver o agora, é o que eu sempre falo. A preocupação é uma coisa assim terrível. Você antecipa uma preocupação que às vezes nem você sabe que vai passar essa preocupação, às vezes nem vai passar. Às vezes até lá você já venceu, mas você tá preocupada. Por quê? Se Deus não te deixa faltar nada. Todo mundo tem problemas na vida, gente. Eu tenho, você tem, né? Mas são coisas que a gente não pode deixar interferir na nossa vida, porque senão a gente não vive. Problemas todo mundo tem. E vai sempre ter, gente, não tem jeito. Você tendo uma empresa ou não, sempre vai surgir problemas. E a gente tem que saber lidar com esses problemas. A vida adulta é isso. Eu e meu marido, a gente pegou essa responsabilidade de adulto muito cedo. A gente foi pais novos. Então a gente pegou essa responsabilidade muito cedo. Muito cedo. 14 anos, 15 anos, 16. Então, assim, hoje a gente entende. Não é fácil ser adulta. Às vezes a gente é criança e fica, eu quero crescer logo. Quando cresce, quer ser criança de novo, porque é muita responsabilidade, principalmente quando você tem filho. Aí que a responsabilidade dobra, entendeu? Porque você pensa em você e ainda pensa no seu filho, né? Antes de tomar uma decisão, você ora a Deus, pensa no filho e pede Deus para te orientar. Porque a gente toma decisão pensando nos filhos da gente, se vai afetar, se não vai. Mas você tem que tomar a decisão que Deus tem pra sua vida, né? Se Ele te prometeu, vai cumprir. Vai cumprir.
Mas você também tem que fazer a sua parte de ter fé. Não pode ter medo, né? Eu tenho uma frase que eu coloquei aqui, né? Alguns ensinamentos, que é: quando surgirem vozes de medo, declare a verdade da palavra. Não deixe o medo te dominar, te paralisar, te prender. Declare a verdade da palavra do Senhor na sua vida. Entregue suas lutas a Deus antes de dormir, porque às vezes você dorme tão preocupado que você nem dorme. Acaba que você nem consegue dormir direito. O sono, assim, é totalmente assim, sabe? Ele é interrompido, né? Interrompido pelo medo. Às vezes você acorda: meu Deus, o que eu vou fazer amanhã, meu Deus? Nossa, eu não sei o que vai ser do meu futuro, meu Deus, aquela conta, que não sei o que. Você não consegue dormir. Aí você vai lá, acorda, super estressado, porque você não conseguiu dormir. O ser humano, ele tem que dormir no mínimo 8 horas, entendeu? Pra dormir bem. Aí, às vezes, o medo atrapalha o seu sono. Por quê? Você tá preocupada demais. Então, entrega as suas lutas, preocupações na mão do Senhor. Confie que Ele está trabalhando mesmo em silêncio. Gente, às vezes a gente faz oração. E quer deixar o ser humano aflito? Ah, menina, é você orar a Deus, pedir uma resposta, o Senhor ficar, ó, parece que o céu se fecha pra você, né? Mas Ele está trabalhando, pode ter certeza. No silêncio o Senhor trabalha assim. Ele não te respondeu, mas Ele está trabalhando. Ele está batalhando pra você. Para que você não esteja preocupada. Para que você vai ficar preocupado com uma coisa que o Senhor já está orientando, já está preparando, sabe? Aí entra a parte assim: as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe traz riqueza. Vamos falar sobre empreendimento? Às vezes a pessoa tem muita vontade. Gente, empreendimento é minha paixão. Então, às vezes a pessoa tem muita vontade de empreender. Eu fico 24 horas por dia. Gente, qualquer coisa que eu penso: nossa, imagina se empreender, que dinheiro que vai dar, que legal, interessante. Eu tenho uma mente empreendedora. É de família, minha irmã também tem. Então, assim, é muito legal, interessante isso, sabe? Eu adoro esse assunto. E às vezes a pessoa ela tem vontade de abrir algo, mas não tem a capacidade de estudar, de buscar, de pesquisar. Tem preguiça. Tem preguiça. Então, pra que você quer abrir alguma coisa se você tem preguiça de abrir algo? Ou então ela quer abrir, mas tem medo. Então nem abre. Porque se você tá com medo, imagina quando vinha as dificuldades. Porque toda empresa tem uma dificuldade. É o que eu falo, tudo na vida tem uma dificuldade. Ela não vai saber dirigir isso aí. Não vai saber nem discernir. Então, tudo é questão de confiar no Senhor, ter fé. Porque a pessoa, quando ela não tem fé, ela tem muita preocupação. Muita preocupação. Então, aqui, ó, as mãos preguiçosas empobrecem o homem. A preguiça vai te empobrecer. Às vezes você precisa mudar de vida, você quer mudar de vida, mas é o que eu falo. Quando você muda de vida, quando você empreende, você realmente muda, literalmente, o cenário da sua vida. O empreendimento, ele muda vidas. Ele é incrível. Você vê muitas mulheres empreendendo, mudando de vida, porque realmente muda. E mostra que você precisa correr atrás do seu. Você não pega tudo de mãozinha beijada. Não, você corre atrás do seu. Sem precisar preocupar, sabe? Preocupar com o salário cair todo mês, o mesmo valor. Meu marido mandou mensagem aqui, gente, por isso que eu parei. Mas a gente às vezes fica preocupado sobre cair o mesmo valor, né? A gente fica ali acomodado dentro da empresa, mas você tem um chamado dentro de você. Nossa, eu preciso empreender, eu quero mudar de vida. Mas tem medo, tem preguiça de começar algo. Porque quando você entra quando você abre uma empresa, gente, você se dedica, nossa, precisa de você no começo. Você precisa se dedicar totalmente. Até que essa empresa cresça, você precisa se dedicar nessa empresa. Então, assim, pra que você vai ficar com medo se está dentro do seu coração? Se está dentro do seu coração, você sente paz com essa certeza, é porque é o Senhor que está te orientando. Então você fica acostumado com o salário cair todo mês na sua conta, sendo que você tem capacidade de mudar a sua vida
Você tem um esforço, porque às vezes você dá todo o seu esforço para uma empresa que nem te valoriza. Mas o seu esforço pode ser totalmente para sua empresa. E a partir do momento que você pegar esse esforço seu, que você faz para ganhar o mesmo salário todo ano, todo ano não, todo mês, e você realmente vir para sua empresa e colocar esse seu esforço, você prospera 10 vezes mais e muito mais. Entendeu? Você tem essa capacidade de crescer uma empresa, porque você consegue dar o seu melhor na empresa onde você tá, mas você não consegue crescer porque as pessoas não te valorizam. Às vezes você trabalha melhor do que as outras pessoas e às vezes essa pessoa que não trabalha tão bem está acima de você, pois você está se esforçando, mas a pessoa não vê. Imagina se você abrir a sua empresa e você se esforçar totalmente. Gente, cresce rápido. Quando a pessoa não tem preguiça, porque não pode ter preguiça para abrir, ela prospera 10 vezes mais. Eu falo que o Senhor é o sócio, né? Porém, as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Olha para você ver. O seu esforço vai te dar uma recompensa, sabe? Isso é incrível. Tem em Salmo 9:10 fala assim: os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Jesus não nos abandona. Então para de ter medo do seu futuro. Para de ter medo de querer empreender, mas o medo tá te parando de empreender, o medo tá te parando de prosseguir. Se for necessário sair aonde você está, da cidade que você tá, da onde você mora, de bairro, para você crescer, saia, porque o ambiente influencia a sua vida, tá? As pessoas também. Às vezes você tá tanto na zona de conforto, sentadinha aí de boas, mas você vai ter que sair dessa zona de conforto para você poder crescer. Porque a zona de conforto nos paralisa. Às vezes a zona de conforto, ela, o que acontece? Ela deixa a pessoa ali tranquila, segura. Segura entre aspas, né? Porque segura mesmo nunca vai estar. Porque você tá ali sentada, tendo capacidade para ter uma empresa próspera, mas não, tá ali sentada na zona de conforto, com aquelas pessoas que só ficam essa cabeça. Sabe? Não fecha essa conta. O Senhor, ele tem algo muito mais na sua vida. E você precisa confiar em Deus. Você precisa dar o próximo passo. Você precisa parar de ter medo e ter fé, sabendo que tudo vai melhorar. Você não vai sair daí. Só um conselho de amiga. Você não vai sair do seu lugar enquanto você não levantar e fazer o seu. Não queira tudo de mão beijada, porque não é dessa forma que a gente conquista as coisas. O medo, ele nos paralisa, mas a gente tem que vencer o medo. O medo é o seu inimigo, querendo ou não. Porque você tá prestes a viver algo extraordinário, mas o seu inimigo tá ali na sua cabeça. Então, assim, gente, nem tudo é sobre o inimigo. Às vezes é sobre você não ter a fé que você precisa ter. Às vezes você tá enterrando a sua fé. Você precisa ter fé. Você precisa ter um discernimento do Senhor. Mas antes de qualquer coisa que você for querer fazer, pede orientação ao Senhor. Fala, Senhor, eu coloco nas tuas mãos esse projeto, esse propósito. E que seja a tua vontade, que o Senhor me orienta, que o Senhor me guia para o caminho certo. Gente, às vezes você tem algo assim no papel. Seus projetos tá tudo aqui. Tudo. Mas tá aqui, só aqui. Você fecha, empoeira lá o caderno fica empoeirado, mas o seu sonho tá ali. Aonde tem mais sonho enterrado é no cemitério. Muitas vidas lá, que já acabaram, tiveram seus sonhos assim, totalmente lacrado, né? Vamos dizer assim, porque ela não viveu o sonho por medo. Entendeu? A gente só vive uma vez. Eu vi essa frase e eu levo pra minha vida. E eu falo com todo mundo, né? A gente só vive uma vez. Então, capriche. Capriche na sua vida. Tá? Capriche. Porque você tem essa autoridade. O Senhor, ele te capacitou pra isso. Você tem um dom. Às vezes você tem dom de fazer, não sei, uma unha. Eu tenho dom de fazer unha doce, sabe? Ou então, às vezes você não tem dom nenhum. Só que você não. Na verdade, você tem um dom, só que você não descobriu.
Mas às vezes você não tem uma profissão, mas se você pegar pra aprender, você aprende rápido. Você pega rápido as coisas, sabe? Entra tudo aqui, ó, muito rápido na cabeça. Então, tudo é questão disso. Então, pare de ter medo, enfrente os obstáculos, porque vai ter obstáculo independente, gente. Se você estiver parado aí e já tem obstáculo, imagina se você tentar. Tenta, vai. E se não der certo, tenta de novo. Não deu certo, tenta de novo. Porque é no fracasso que você constrói o seu sucesso, tá bom? Então, fique com isso. É no fracasso que você aprende, tá? É 1000 vezes melhor você ouvir uma pessoa que fracassou, que quebrou na vida, do que ouvir uma pessoa que não construiu nada. Então, assim, queira construir o seu sucesso. Não tenha medo dos obstáculos. Não tenha medo do que vai vir. Não tenha medo de nada. Tenha fé, força, coragem e Deus. Deus em primeiro lugar sempre. E depois a fé e bora pra cima, gente. Não deixa o medo te paralisar, tá? Creia em Deus que Ele pode mudar a sua vida, mas você também tem que fazer por onde? Lembre-se, a oração é orar mais ação, então você tem que orar e ter uma ação, tá bom? Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.